professora Aline Gack e quando estou na área é dia de matemática na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula da semana, porque hashtag sextou, última aula do quarto ano, última aula da semana. E aí eu já quero dar as boas-vindas aos pais, professores e alunos do quarto ano. Então vamos lá. Hoje temos duas habilidades. A habilidade EF03 MIA05, que diz o seguinte: utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. E também a habilidade EF03 MA06, resolver e elaborar acho que tem um errinho aí, pessoal. É resolver e elaborar problemas de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Então, essas duas são as habilidades da aula de hoje, certo? Que comportam a aula de hoje, tá? Então, aproveita e já tira aquele print, hein, professores? Certo? Então, bora agora saber qual é o assunto. Lembrando, eu quero chamar a atenção em uma coisa. Nosso cenário bienal do livro ainda está aqui, porque esse é o assunto dessa semana, né, dessa sequência didática, a Bienal de Livros, certo? Então, nosso cenário vai continuar aqui, ó, nos acompanhando, ok? Então, agora sim, vamos saber do que a gente vai falar. Então, nesta aula, nós vamos resolver e formular problemas matemáticos, ok? Então, vamos ler aqui o nosso enunciado. Autores de livros compareceram à Bienal para participar de conversas com o público e tardes de autógrafos. Resolva os problemas utilizando as estratégias de cálculo mental. Antes de entrarmos, né, na aula em si, vou chamar a atenção para vocês para a página, ok? Então, página 103, tá certo? Página 103. O nome que eu intitulei essa aula é Tarde de Autógrafos. Pode acontecer, alunos e professores, que alguma aula tenha um nome muito comprido lá na apostila do Aprender Sempre. E aí, trazer uma aula com um nome muito comprido não é muito legal. Então, às vezes, eu encurto, eu dou uma modificada nos nomes. Por isso que, às vezes, dá aquela diferença, tá? Mas, então, o nome da aula de hoje é Tarde de Autógrafos. E aí, vamos entender esse enunciado. Ainda é dentro da Bienal, certo? Então, alguns autores de livros, quer dizer, aquela galera que escreve os livros que vocês leem aí em casa, foram lá para a Bienal participar de uma roda, né, de conversa com o público e de uma tarde de autógrafos, certo? Então, a pessoa comprava o livro deles e ia lá para eles autografarem. Então, essa é toda a história da nossa aula de hoje, a tarde de autógrafos, ok? Então, bora saber aí o que ele quer da gente, porque ainda não temos uma pergunta aqui. Por enquanto, é uma introdução à aula. Aqui não tem ainda uma pergunta. Então, não tem como saber o que a gente vai fazer aqui, ok? Vamos lá. Agora sim. As tardes de autógrafos foram bastante concorridas. Um dos autores autografou 78 livros no dia 15 e 123 livros no dia 16. Quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Vamos lá, vamos explorar um pouquinho o nosso enunciado? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O autor, né, um dos autores, estava lá na Bienal e ele tinha autografado 78 livros no dia 15, ok? E 123 livros no dia 16. A perguntinha é a seguinte: quantos livros ele autografou nos 2 dias, ok? Então tá, eu li o meu enunciado, eu peguei e grifei lá as minhas informações mais importantes, eu prestei atenção na minha pergunta, agora sim.
Agora que eu já entendi o que a pergunta quer de mim, aí agora sim eu vou responder, ok? Lembrando que eu sempre gosto de trazer mais de uma estratégia. E aqui hoje não vai ser diferente. Então, estratégia 1, vamos lá. A estratégia 1, eu vou usar o método de decomposição, ok? Então, vamos lá comigo. Eu vou colocar assim, ó. Aqui a gente tem 78 mais... Deixa eu só... Peraí, eu vou apagar aqui para deixar mais organizadinho para vocês entenderem. Vamos lá. Assim, 78 mais 123. Esse seria a conta que a gente teria que fazer. É uma soma, é uma adição. Mas eu vou usar a estratégia da decomposição. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer assim, ó. Vamos lá? 78 vai virar 70 mais 8. Ok? E 123 vai virar 120 mais 3. Certo? Agora sim, eu vou responder essa continha aqui. Então, vamos lá? 8 mais 3. Quanto é 8 mais 3? 11. Vou deixar aqui, ó, 11. Ok? 11. E 70 mais 120? 70 mais 120 é igual a 190. Pronto, acabou? Essa é a resposta? Não, eu ainda vou ter que somar 190 mais 11. Vou fazer aqui do ladinho, hein? Vamos lá? 190 mais 11. Agora sim, vamos lá. 0 mais 1 é igual a 1. 9 mais 1 é igual a 10. Subiu 2. Oh, é igual a 10. É igual a 10 eu subo 2, vocês viram, né? Vamos lá. Vamos lá? Isso, 9 mais 1 é igual a 10, subiu 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Pronto. 201. Essa é a nossa resposta, ok? E oráculo, nossa canetinha não está ajudando hoje, hein? Volta a telinha aqui para mim. Isso. Volta lá onde eu estava escrevendo, oráculo. Deixa eu testar aqui a nossa canetinha. Voltou, voltou, voltou. Pronto. Bora. Aqui é a respostinha. 201. 201 o quê, pessoal? 201 autógrafos, certo? 201 autógrafos. Então, essa é a primeira estratégia. Vamos para a segunda estratégia? Então, bora lá, vou colocar. Estratégia 2. Agora sim, eu vou utilizar o algoritmo convencional, que é o que você, aluno do 4º ano, está acostumado a conhecer como armar a continha, certo? Então, esse é o algoritmo convencional, a gente vai fazer assim, vamos lá? Então, vamos lá, 78 mais 123. 8 mais 3, galera. 8 mais 3, 11. Sobe o 1. 7 mais 2. 7 mais 2 igual a 9. Com esse 1 que subiu, igual a 10. E 1 mais 1 é igual a 2. É o mesmo resultado. O que mudou? A maneira de responder. Só isso, a maneira com que eu pensei, com que eu efetivei essa resposta. Mas a resposta em si é a mesma, tá? Pessoal, vamos lá, eu estava dando uma olhadinha aqui, eu sempre, entre uma lição ou outra, dou uma olhadinha aqui no chat, né? E tem algumas pessoas perguntando da habilidade de geografia. Professores, repositório. Vamos lá no repositório, tá sempre lá, tá? Vamos fazer sempre esse movimento de qualquer dúvida, vai no repositório sempre pesquisar. Até nas aulas do YouTube, mesmo no comecinho, você verifica a habilidade. Certo, Pro? Então, bora para mais uma situação, problema aqui. Situação, problema 2. No dia 17, outro autor teve 85 livros vendidos e autografados e esperava atingir a meta de 200 livros com as vendas do dia 18. Quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que ele atingisse essa meta? Então, vamos lá. No dia 17, esse autor,
ele vendeu e autografou 85 livros. Mas no total, ele queria ter vendido entre o dia 17 e 18, ele quer vender 200, ok? Ele vendeu 85, mas ele quer vender 200. Então, o que a gente precisa saber é quanto falta para chegar a 200, quantos livros ele ainda tem que vender para chegar em 200, certo? E aí eu também trouxe duas alternativas aí para a galerinha do quarto ano, tá? Então presta atenção que eu vou colocar a primeira aqui, que é o algoritmo convencional, tá? Então a primeira alternativa aqui, a primeira estratégia, algoritmo convencional. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o de maior valor, que é 200, e vou tirar 85, certo? Então, bora lá. 200 menos 85, certo? O que eu vou fazer? 0 dá para tirar 5? Não. Eu pego emprestado do meu vizinho, mas pro vizinho tá zerado. Lembre-se, sempre pegue do vizinho, do primeiro vizinho que tiver alguma coisa. Qual é o vizinho que tem alguma coisa? Esse 2. Então vamos lá. O 2 vai emprestar para esse primeiro 0 e ele vai virar 10. O 2 agora vale 1. Esse 10 vai emprestar para o ladinho. Ele agora vale 10. Mas já que ele emprestou, ele não vale mais 10. Ele vale 9. Agora sim eu começo a fazer a minha conta. 10 menos 5 é igual a 5. E 9 menos 8 é igual a 1. E esse 1 aqui sozinho e abandonado, eu desço ele. Pronto! Então, olha só quantos livros ele ainda precisa vender para chegar na meta de 200. Ele precisa vender 115 livros, certo? 115 livros. Hoje a Pro está fazendo com bastante calma, né? Mostrando o passo a passo para vocês, porque eu não quero nenhum aluno com dúvida. E além de eu não querer nenhum aluno com dúvida, eu quero que todos os alunos compreendam todas as estratégias, tá? Porque só compreendendo todas elas é que você consegue escolher direitinho aquela que você vai adotar, aquela que você vai utilizar. Tá? Então, até agora a gente utilizou a decomposição, a gente também viu em algoritmo convencional, isso na adição. Agora, na subtração, a gente viu no algoritmo convencional. Pro, mas você falou que vai mostrar mais uma estratégia. Vou mostrar mais uma. Vamos pensar assim. Quando a gente está pensando numa conta de subtração, eu preciso saber quanto eu preciso ter ainda para chegar num determinado lugar. Ficou confuso? Vou explicar. Ele vendeu 85 livros, mas ele quer vender 200. Ele precisa saber de 85 quanto ele precisa para chegar em 200. Deu para entender? Então ele precisa saber o caminho. Vou mostrar uma outra estratégia para vocês. Vamos lá. Essa próxima estratégia pode parecer difícil, mas não é difícil, vai ser legal e vocês vão entender ela, tá? E muitos alunos vão achar mais fácil pensar dessa maneira, tá? Então, vamos lá comigo. Quantos livros ele vendeu até agora? 85. Pronto. Isso é o que ele vendeu. Eu sei que eu preciso chegar em 200. Então, bora lá. Deixa eu pensar aqui. Quanto eu posso acrescentar aqui para chegar até 200? Pro, eu não sei direto. Eu posso ir acrescentando aos pouquinhos? Pode acrescentar aos pouquinhos. Então tá, Pro. Então eu acho que eu vou acrescentar 15. Porque se eu acrescentar 15, eu vou chegar em 100. Ah, entendi. Vamos lá. Então você vai acrescentar 15 e aí 85 mais 15 é igual a 100. Deixa eu colorir esse negócio aqui. Pera aí, deixa eu ver uma cor bacana. Só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Ó, o aluno do quarto ano pegou e somou 15 aqui. Ele tinha 85 livros
E aí ele já não sabia direto, então ele falou, vou somar 15, que aí eu sei que 85 mais 15 é igual a 100. Beleza, ele está pensando corretamente, tá? Tá tudo certo. Só que ele ainda não chegou em 200, ele só chegou em 100. Aí, ele chegando já em 100, o que ele vai pensar? Peraí, pessoal, pronto. Agora tá fácil, eu preciso chegar em 200 e eu já tenho 100, eu vou somar mais 100 aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui do ladinho. Mais 100. Já mudei a cor da caneta de novo, né? Vocês perceberam isso, né? Então, ele já tinha 100, ele precisa chegar em 200, ele somou mais 100 aqui, ok? Ó, tudo que está nos quadradinhos é o que o aluno do quarto ano somou, certo? É o que o aluno do quarto ano somou. Então, aí tá, ele já tinha 100. Aí, ele somou mais 100. Então, agora ele chegou em 200. Peraí, professora, mas 200 não é o que ele queria? Sim, era o que ele queria. Então, ele chegou na resposta que ele queria. Mas, então acabou? É só eu fazer isso e acabou? Não. Por enquanto, você só foi somando de pouquinho em pouquinho até chegar no valor que você queria. Mas você não sabe quanto ao total você somou. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Qual seria o passo seguinte, tá? Vem comigo, Oráculo, vamos mostrar para essa galera? Então, você agora vai fazer o seguinte, você vai somar tudo que está dentro do quadrado, tá? Então, você vai somar o 15 com o 100, certo? Então, vamos lá. 100 mais 15. 100 mais 15 é quanto, pessoal? 115. 115. 115 o quê? 115 livros. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa questão anterior, lá quando a gente usou o algoritmo convencional, se a resposta também foi 115? Vamos conferir? Então, ó, grava aqui essa resposta, 115. Vou voltar aqui. Olha lá. Quando a gente utilizou o algoritmo convencional, a gente também chegou na resposta de 115. Então, quer dizer que a nossa resposta aqui, ó, feita com esse outro método diferente, que é a primeira vez que eu trago para vocês, também está correto. Aqui a única coisa que o aluno do quarto ano pensou é, eu já tenho 85, quanto eu vou precisar acrescentar para chegar em 200? Só isso. E aí ele pegou tudo aquilo que ele acrescentou, e aí ele fez o quê? Somou tudo. E aí chegou na resposta correta. Certo? Deu para entender? Deu, pessoal? A galera do quarto ano está conseguindo entender as diversas estratégias que a gente tem? E aí? Ó, a professora Eliana falou que tá bom, tá dando para entender. É isso, o que importa é que o aluno do quarto ano entenda. E aí a gente tem mais uma atividade lá no livro deles, mas aqui eu vou mostrar de um jeito diferente, tá? Então, vem comigo, vamos lá. Lá no livro do Aprender Sempre tem essa questãozinha aqui, ó. Maria José escreve contos de assombração. No ano passado, ela escreveu 4 livros. E neste ano, já escreveu 7. Um deles tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Ô, aluno do quarto ano, tem alguma pergunta aqui nesse enunciado? Tem alguma pergunta nesse enunciado? Não, eu só tenho informações. Quais informações? Que Maria José escreve contos de assombração, que no ano passado ela escreveu 4 livros, e que neste ela já escreveu 7, e que um desses contos tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Não tem nenhuma pergunta. Não é uma situação problema. Mas vamos continuar dando uma olhadinha aqui? Elabore uma pergunta para acrescentar a essas frases e obter um problema que tenha solução. E em seguida, resolva-o. Ah, peraí, agora eu entendi. Eu tenho que pegar todas essas frases aí, né, o que você acabou de ler pra gente, e aí eu vou acrescentar algumas frases
para tornar isso uma situação problema. Então tá, eu tenho que transformar isso numa situação problema, depois eu ainda vou ter que resolver essa situação que eu mesmo criei. Aí, vocês entenderam. Então aqui a gente não tem uma situação problema, pois não tem uma pergunta. Você, com essas informações que eu acabei de ler, você vai criar uma situação problema. E depois você mesmo vai resolver. Mas eu tenho dicas, vamos lá para as minhas dicas. Primeira dica. Verifique os dados fornecidos. Verifique todos os dados fornecidos. Isso a Pro já deu até uma colher de chá aqui e ajudou vocês. Depois, para formular um problema, complemente, inclua informações ou frases. Então aqui a gente não tem um problema. Para você criar um problema, você vai ter que complementar, incluir informações e até frases, ok? Então, você vai ter que complementar. No final, transforme em um problema que tenha uma solução. E você só vai saber se tem solução ou não se você resolver, ok? E por fim, para mim a dica mais importante, tá aqui, ó. Criatividade. Use a criatividade. Porque eu tenho certeza que o conhecimento vocês já têm. Quem está acompanhando as aulas do 4º ano já tem o conhecimento, só precisa agora da criatividade, certo? E aí, vamos lá, para a gente arrematar o dia de hoje, vou deixar aqui, ó. Ai, desculpe, a Alininha veio trazer o que a gente aprendeu hoje. Estratégias para cálculo mental, situações problemas do campo aditivo. Fizemos a leitura e a interpretação de enunciados e elaboramos, pelo menos vimos dicas para elaborar problemas de adição e de subtração. Caramba! Quanta coisa em um dia e quanta coisa em uma semana super produtiva de matemática.